Aí a gente come assim, as pessoas vêm. Vem, come de boa. Enquanto fala, fica beleza. Aí, enquanto a gente tá falando aqui, eu vou fazer uma pergunta bem extensa. Faz uma pergunta extensa aí, então. Que é pra dar tempo de você cortar. Virou a câmera pra mim? Pronto. Você é formado em Relações Internacionais e como nós te chamamos, e como a gente falou aqui, a gente queria saber muito, a gente queria muito que você explicasse pra gente a situação da atual guerra da Ucrânia contra a Rússia. O que motivou a guerra? Por qual motivo a Ucrânia está atacando Por qual motivo a Rússia está atacando a Ucrânia? Por qual motivo a Ucrânia queria entrar na OTAN? E por que a OTAN continua se expandindo? Devagar, vamos primeiro entender o contexto de como tudo isso veio a acontecer e quais são os impactos que podem ter na sociedade globalizada que hoje nós vivemos. Pergunta mais simples. Agora que nós já estendemos, gostou? Pronto, já comi a pizza enquanto eles estavam enrolando, eu gostei, muito boa. Pronto, pode continuar agora. Então, vamos lá. Esse aspecto que está acontecendo agora da Rússia e da Ucrânia é um aspecto mais político das relações internacionais. Eu até estava falando para eles aqui antes. A minha área de atuação é um pouco mais na área do empreendedorismo dentro das relações internacionais. Legal. Mas, claro, eu tenho embasamento também da parte política, né? Sim, então eu vou falar Uhum. para vocês aqui esse aspecto mais geral, não como uma especialista no assunto, mas como uma estudiosa do assunto. Sim. Tá? Então vamos lá. Rússia, Ucrânia, uma situação bem histórica, porque assim, desde a Guerra Fria sempre houve o conflito lá entre os Estados Unidos e a União Soviética, que era a antiga Rússia. Então eram dois polos de poder que queriam... Não, com a União Soviética. Com a União Soviética, Isso. exatamente. Tipo assim, eram dois polos que queriam governar o mundo a partir de então. Você pode puxar o microfone um pouco mais para perto de você? Ah, tá. Pronto. Ou chegar mais perto aqui também, né? Que eu tô bem... Ou você pode puxar, ele vai até longe. Venha cá, meu amigo. Pode levantar, acho que ele vai. Ixi, e acho que você não prendeu direito ali. Mas tudo bem. Mas aqui tá dando, né? Não, tá ótimo. Tá, Tá. de boa, tá de boa. Tá, então isso é bem histórico, né? Então a União Soviética ali com a sua política soviética tinha um plano para o mundo de governo, de política, de mercado, e os Estados Unidos outro, mais capitalista, né? Depois da Guerra Fria, a União Soviética se dissolveu, ou seja, não funcionou o plano ali, tiveram que mudar e os Estados Unidos começaram a tomar forma. Então o modelo dos Estados Unidos capitalista, de mercado, se expandiu pelo mundo. Só que aqueles países que estavam ali, sob domínio, digamos assim, da União Soviética, que são os países hoje do leste europeu, eu inclusive tive lá, é um lugar muito legal, assim, para visitar, eles ficaram, sabe, numa situação assim... Desnorteados, inclusive afetados economicamente por isso, né? E o que aconteceu? Os Estados Unidos, com a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? É uma organização dos Estados Unidos, enfim... foi lá e começou a fazer parceria com esses países. Só que, você acha que a União Soviética vai gostar disso? Se era o rival dele, era o rival dela lá, naquela época, fazendo amizade com esses países. Então, e ele fez realmente com vários países que hoje são mais alinhados com os Estados Unidos e com a Europa. Porque a Europa também, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou destruída. Quem foi dar as mãos e ajudar a Europa? Foi dar dinheiro em troca de milhão. Mas e o que acontece? Gera dependência, entendeu? Então, olha só a sacada, né? Eu vou trazer aqui 2 pontos para vocês, porque eu não quero ser unilateral na minha resposta. Sim, eu quero trazer uma abordagem completa, para que vocês, para que quem está nos assistindo, possa refletir a respeito. Tá? Então, olha só, Estados Unidos ajudou a Europa, ajudou os países ali que saíram da União Soviética, com isso teve mais controle, certo, né? O que depois foi passando o tempo e tal, a Rússia então se formou, né? Falou não mexam na Ucrânia, porque a Ucrânia tem um aspecto muito mais intrínseco. A Ucrânia tem muita gente que fala russo. Sim. Tem uma cultura relacionada à Rússia, então digamos que a Rússia enxerga a Ucrânia como que um pedaço de extensão dela, parte dela, entendeu? Então é uma situação mais complicada. E outra, a Ucrânia é vizinha da Rússia, é território. Então você imagina uma base militar, por exemplo, dos Estados Unidos lá do lado. Então, no caso, pode ser uma comparação meio besta, mas teria como dizer que a Ucrânia seria como se fosse Hong Kong para a China. Que ela tem uma certa dependência, mas ainda assim sofre muita influência do governo central. Olha, vamos dizer assim,
a China continental, ela tem um sistema X de governo, né? Sim. Que é um sistema mais Socialista. fechado, socialista e tal. Hong Kong já é um pouco mais aberto. Foi aberto pro capitalismo, é o único espaço. Entendeu? Então, tipo, é isso basicamente que os Estados Unidos queriam. Que a Ucrânia também fosse mais aberta. Sim. E a Ucrânia fragilizada, tava querendo meio que, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, né? Mas só que assim, a Rússia não vai permitir isso. Porque tá muito perto dela. Imagina uma base militar aí. Até inclusive, Na né? verdade, todos os países em volta da Rússia têm base militar americana. Exato. Então, E aí agora, inclusive, já teve um conflito assim no passado, em 2014, quando teve um grupo separatista, não foi? Dentro da Rússia. Isso, Da Ucrânia, eu lembro disso. Deu um conflito, inclusive foi por isso que a Rússia, mas foi pelo mesmo motivo, ter mais países vinculados Aliado à à OTAN. Rússia. Exatamente, a OTAN OTAN. e os Estados Unidos. Então, aí a Rússia agiu anexando a Crimeia, que deu aquela questão que é um outro terreno lá. Mas enfim, o que acontece hoje? Poxa, é como se, por exemplo, a Rússia fosse lá e colocasse uma base militar, se aliás, com o México, que é embaixo dos Estados Unidos. E aí, você acha que os Estados Unidos ia gostar? Então, é esse o conflito, entende? Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Porque Joe Biden, enfim, os Estados Unidos, chamou a Ucrânia para fazer parte da OTAN. E a Rússia falou, pode fazer tudo, menos fazer parte disso, porque eu não aceito, porque é território meu, porque é meu vizinho, tá. Então é esse o conflito, entende? Tá gerando muitas mortes, assim, quem sofre mesmo são as pessoas, Sim, né? sim, Mas sim. assim, a questão então tem duas linhas que eu vou mostrar pra vocês. A primeira, que a OTAN, que é mais alinhada aos Estados Unidos e Europa, fala que o conflito, as causas do conflito, o culpado é a Rússia, porque tá matando um monte de gente, E a Rússia porque tá querendo invadindo o direito internacional, porque não sei o quê. E a Rússia tem uma outra linha, que é dizer assim, não, você tá invadindo a nossa autonomia, você tá invadindo o nosso espaço. Então quem é culpado da guerra é você. E a China é aliado da Rússia. Então a China e a Rússia têm essa mesma posição. Sim. Então é esse o conflito, entendem? Então é essa a questão. Assim, eu esses tempos eu estava dando até uma estudada também com relação, porque eu gosto muito de saber sobre história e essas relações geopolíticas, né? Maravilhoso. Eu sei que, assim, não é querendo defender, porque eu quero ser o mais imparcial possível, mesmo falando assim, porra, mas ela só quer um espaço, entendeu, velho? Mas, tipo assim, a própria região Escandinávia, que há muito tempo, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Kiev, que era que era de Olav, que era um rei russo, que Da era Rússia, exatamente. era os Rus, alguma coisa assim. Era antes de ser Rússia, era de Kiev. Então, culturalmente, sempre achou que a capital era literalmente Kiev. Moscou mudou porque trocou um rei e foi para outro canto. Exato. Mas, tipo, então, aquela região, Letônia, Estônia, Ucrânia. O que tem em cima da Ucrânia? Croácia não. O que tem em cima da Ucrânia? Eu sou péssimo. Ucrânia, Bielorrússia. Bielorrússia em cima da Ucrânia. Ceará. Ok. Aquela região. Confirma isso aí, se é Bielorrússia, porque senão eu vou passar vergonha aqui, sendo internacionalista, indo pro leste europeu e não lembrando qual é. Não, mas é que mapa isso. Então. Que mapa também é foda. Pronto, o mapa que eu não sei de cabeça é o mapa asiático. Não sei. Eu sei que tem Tajiquistão, Quirguistão, sei que tem um negócio ali, mas se for botar... Cara, você vê a coisa do Himalaia. Pro lado lá é China e Rússia, pro lado de cá é muito de Butão, não sei o que lá, não sei o que lá. É isso. É aquela coisa que eu digo, eu não defendo 100%, Sim. porque assim, eu acho foda. Eu também não sou daquela pessoa que fala, 2022 e fala em guerra. Poxa, ser humano sempre foi envolvido em guerra. Nunca vai resolver uma coisa que tratada de paz e acordo. Não vai. Sempre um vai querer o interesse do outro. A gente não tá na cabeça do vai defender. Desculpa. Vai defender Estados Unidos. Eles estão querendo, eles estão ali falando, vamos dar uma justificativa para começar uma guerra. Ninguém falou do Irã, ninguém falou do Oriente Médio de invasão. Exato. Você tá entendendo? Exato. E Rússia tá, Moscou tá ali na divisa, vão colocar mais uma base americana, eu sou maluco. A OTAN foi criada contra a União Soviética. A União Soviética se uniu à China para criar o Tratado de Varsóvia contra a OTAN. Você tá entendendo? E sabe uma outra coisa que é muito interessante quando a gente fala assim, a ONU tá a favor, não sei o quê. Cara, a ONU é uma criação
proveniente dos Estados Unidos. O meu curso de Relações Internacionais, que eu sou formada, só apareceu depois das grandes guerras mundiais, que começaram a abrir documentos de países, de relações entre os países, de cartas. Então, eles criaram um curso onde uma pessoa fosse especializada em entender essas relações entre os países. Entre os países. Então, a ordem mundial que a gente tem é muito afetada pelos Estados Unidos. Então, quando a gente fala assim, a Rússia é culpada, matando gente, onde é que já se viu invadindo um território inocente? Gente, não é assim. Em política internacional tem muitos interesses envolvidos, históricos, muita história envolvida, muita geopolítica, ou seja, a Europa, por exemplo, é um exemplo de conflito por causa de terra. Os países são desse tamanho, mas é porque eles se mataram lá para eles conseguirem espaço, entendeu? Verdade. Então, esse foi o conflito. As divisões territoriais hoje se dão por causa disso. Aqui no Sul, na América do Sul, enfim, a gente não teve tantos conflitos assim. Porque tivemos também muitos bons diplomatas aqui no Brasil que tiveram uma comunicação muito eficiente para a época, que acabaram, sabe, enfim, tendo uma vantagem, né? Porque o nosso país, se vocês forem ver proporcionalmente para os outros aqui, nosso país é gigantesco. É imenso. Né?